E a pergunta que não quer calar, essa harmonização facial, ela é para o bem, ela é para o mal, ela é a vilã dessas histórias todas que nós estamos acompanhando? Calma que a gente vai conversar aqui com os profissionais, porque quando se trata, né, do rosto, não há nada como valorizar os próprios traços, não é mesmo? Você que gosta de maquiagem, sabe muito bem o que eu estou falando, você sabe muito bem disso. E algo que tem se tornado comum hoje em dia é fazer determinados procedimentos estéticos que a gente chama de uma maneira geral, de harmonização. É isso aí, harmonização facial. Mas o que seria exatamente isso? A gente vai explicar agora tudinho com a nossa convidada aqui, a dermatológica, né? A dermatologista, na verdade, Verusca Maciel. Verusca, muito obrigado pela sua presença, certo? A gente já, em alguns outros programas, também já debatemos sobre esse assunto, mas eu queria começar primeiro a falar em que momento é que surge a harmonização facial, né? Porque a gente já ouve falar, vê todo mundo, né, falando muito sobre isso. Algumas pessoas acham que hoje é uma grande vilã, né, para determinadas pessoas que perdem a mão nesses procedimentos estéticos. Mas em que momento é que surge a harmonização facial e em que país? Léo, boa tarde, Boa tarde. aos ouvintes. Bom, o termo harmonização facial, ele foi cunhado aí por um grupo de profissionais de saúde para determinar que seriam procedimentos que visariam a melhora da face de uma maneira mais equilibrada, né? Esse termo, o termo harmonização mesmo, eu não acredito que seja um termo nem fora do país, né? É uma coisa que nós Uma coisa usamos aqui no que Brasil nós mesmo. popularizamos aqui. Isso, e é um conjunto aí de técnicas, geralmente técnicas que você não tem procedimentos cirúrgicos associados, são técnicas minimamente invasivas, que visam fazer essa tal harmonia. Harmonia de quê? Quem ditou essa harmonia? Quem Né? determina Quem isso, né? determina. Então, a gente tem estudos aí de proporções faciais que determinam como seria um modelo de beleza. Porém, hoje, antigamente, a gente tinha isso como uma coisa muito, digamos assim, uma coisa a ser seguida. Como Algumas se fosse um pessoas padrão, chamavam uma norma, de né? padrão, ou seja, uma máscara, e hoje se sabe que isso tem que ser adequado à etnia, à cultura, aos traços individuais de cada paciente, né? A pessoa tem que ter isso respeitado também e, por que não, também ao gosto pessoal daquele indivíduo. A gente não pode dizer ao indivíduo que aquilo é bonito se ele não acha bonito. Concorda? A gente precisa Justamente. deixar que aquele paciente também tenha opinião com relação a isso. Mas, obviamente, a gente tem diretrizes para serem seguidas em termos de proporções, de volumes, e que a gente sabe que pode melhorar aquele rosto de alguma forma, não corrigindo, mas compensando algumas desproporções anatômicas que esse rosto possa ter, né? Essa harmonização hoje é o procedimento estético mais procurado em clínicas profissionais? Acredito que sim. O termo é muito abrangente, mas a gente pode, as pessoas acham que quando vai fazer uma harmonização facial, que a gente vai mexer no rosto todo, né? Infelizmente, às vezes isso acontece até de uma forma exagerada, mas a gente pode realçar traços do paciente e fazer a dita harmonização como ela deve ser, ou seja, pegando apenas aqueles pontos que são necessários, que aquele paciente tem aquela necessidade de correção, exaltando a beleza natural dele, que é o que eu acho que é importante, e não necessariamente fazendo todos os procedimentos disponíveis. Sim. Né? Nem Querer fazer sempre o tudo de uma paciente tem vez só, né? indicação de fazer tudo. Né? Então, isso é importante deixar frisado. Verusca, quais são os produtos, né? Você falou que são procedimentos praticamente não invasivos, né? Mas quais são esses produtos que são colocados no rosto para que, né, a pessoa tente aí ficar com esse padrão, essa harmonização que lhe cabe, que ela acha que é adequado? São produtos que podem gerar até, né, algum tipo de rejeição futuramente? Olha, rejeição, quando você fala rejeição, a gente remete muito a alergias, Sim. a produtos que poderiam causar algum problema nesse sentido. Os produtos hoje têm um grau de purificação muito grande, então a história da alergia já fica um pouquinho mais afastada. Né? A Massa. gente não tem muito essa história, são produtos que não têm origem animal, são farmacologicamente testados, têm os devidos registros nos órgãos de saúde, isso é muito importante, o produto precisa no Brasil ter Anvisa,
Então, é uma dica aí para você que vai se submeter a um tratamento desse, saber que seu profissional está usando produtos que têm uma vigilância sanitária, que tem uma Anvisa bem determinada, né? E esses produtos vão incluir desde preenchedores a bioestimuladores de colágeno, esvaziadores de gordura. A gente tem uma gama de produtos que a gente pode fazer isso, né? Com relação a que tipo de produto que a gente vai usar, vai depender do que o paciente tem de demanda. Então, se o paciente, por exemplo, tem um quadro de flacidez muito acentuada, a gente vai tratar provavelmente com produtos e tecnologias que vão bioestimular o colágeno desse paciente, para que ele volte a ter uma firmeza de rosto, para que ele volte a ter uma aderência da pele a planos profundos e uma reestruturação da derme como um todo, né? Se o paciente tem perdas de volumes, a gente pode repor, e aí sim, vocês vão lembrar que vocês já ouviram esse nome com certeza, o bendito ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é uma substância presente no nosso organismo, mas que a gente perde ao longo do tempo, e ele é responsável por dar esse vício da juvenilidade que a gente tem, e ele precisa ser reposto. Você precisa ser reposto de uma maneira bastante pontual, nos lugares necessários, mas quando você tem falhas de volume, é o preenchedor com ácido hialurônico que você vai usar. O ácido hialurônico, ele tem várias, como eu diria, várias texturas. Ele vai desde uma textura mais firme, quando você precisa, por exemplo, colocar perto do osso para simular um osso, que o osso não cresce, né? Só o Harry Potter que sabe como é que faz para crescer osso. Adorei. Mas como a gente não sabe crescer osso, a gente simula a ação do osso colocando um ácido hialurônico muito firme perto do osso para que ele volte a ter aquele local que ele tinha na juventude, porque o osso também envelhece. Sim. Né? E a parte que vamos subindo, né? A gente estava lá embaixo no osso, a gente precisa tratar a camada de gorduras de músculo, então esse ácido hialurônico agora vai ser uma textura um pouco mais macia, para que não fique um efeito muito artificial, né? E quando você chega na pele, você vai usar ácidos hialurônicos com essas texturas mais fluidas, quase uma aguinha, digamos assim, né? Para hidratar essa pele e trazer viço a essa pele. Então o ácido hialurônico tem todo esse... Ele transita em todas as camadas da pele para poder dar isso a gente. E hoje não existe a gente falar de tratamentos de beleza sem, como eu disse, falar dos bioestimuladores de colágeno. A gente tem eles injetáveis, né? São produtos que você pode injetar e farmacologicamente eles vão bioestimular o seu próprio colágeno, então, resultados muito naturais. E também tecnologias, né? Aparelhos que você também tem essa ação de estimular o colágeno próprio do paciente. Sempre, gente, visando tratamentos visando resultados naturais. Ninguém hoje quer falar de exagero, ninguém hoje quer falar de parecer o que não é. Justamente. É o que acaba, né, criando toda essa celeuma que a gente acompanha nas redes sociais e dando muito mais destaque aos procedimentos, ou que não deram certo, ou que ficaram exagerados. Mas, né, pelo que a gente conversa com todos os profissionais, é um procedimento realmente muito seguro, um procedimento que realmente, né, é muito eficaz, a harmonização facial, sendo feita, né, de uma forma correta, sendo feita por profissionais e na medida correta. Mas o que sempre acaba sendo destacado na mídia, né, para o nosso público também, são os procedimentos que ficaram exagerados, Sim. em que as pessoas se arrependeram, tiveram que retirar, né, como foi o caso da própria GK, que foi um caso, né, muito discutido nas redes sociais. Aquele Lucas Luco o Lucas também. Luco, né, bem lembrado, o cantor. Então, esses procedimentos são os que ficam em mais destaque, né, os procedimentos que foram para o lado exagerado. Não é que deram errado, mas ficaram exagerados. E aí acaba, né, a gente se equivocando e as pessoas também ficando até com receio em fazer a harmonização facial. Quando existem esses procedimentos que foram para o excesso, né, o profissional, ele se comporta de que forma? Né, até para sinalizar isso para o seu cliente, para o seu paciente, porque eu sei que todo mundo quer o melhor, mas claro que ali às vezes existem problemas, né, psicológicos, problemas, né, que passam da sua ossada e você precisa entender esse comportamento para que não vá justamente para um campo de exagero, para um campo que a pessoa faça e se arrependa. É isso, você fala da pessoa que já fez. Justamente. Que já fez alguns procedimentos bom, eu acho que existe todo o feeling do profissional de reconhecer isso, de entender que aquele paciente tem uma demanda outra, de uma esfera que não é estética, é uma esfera emocional, é uma esfera psicológica. A gente tem, por obrigação, eu diria, alertar esse paciente sobre isso, dessa possibilidade.
de que ele pode estar querendo resolver um problema, fazendo um procedimento estético, quando na verdade a raiz do problema é outro. Então, acho que é de bom tom nesse momento você, se for, né, tiver uma boa relação com o paciente, realmente indicar que ele tenha um atendimento com o psicólogo, eventualmente com o psiquiatra, para que ele possa resolver essa esfera emocional, antes de achar que simplesmente colocar mais uma ampola de preenchedor ou fazer outra toxina botulínica que vai resolver a vida dele, ele vai ficar feliz, né? É que nem quando a gente vai no cabeleireiro, você acha que você está ruim, mas vai no cabeleireiro, corta o cabelo e acha que resolveu tudo só porque está ali com a escova Aparentemente, feita. você vai achar que, né, resolveu. Então, não é assim. Eu acho que a gente tem que ter isso e o profissional, ele tem que ter esse feeling, porque ele pode, inclusive, se negar a fazer esse procedimento, né? Porque eu não quero ser mais um instrumento de mais um procedimento. Estou vendo que já está exagerado e que eu vou piorar aquela situação. Eu não vou dar uma satisfação para aquele paciente, porque, novamente, não é nessa esfera que está o problema dele, e eu vou causar mais impacto naquela face que já está tão transformada, digamos assim, né? As pessoas hoje têm que ter um pouco de bom senso de parte a parte, tanto os profissionais quanto os pacientes. Com certeza. Né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio para que não haja exagero, que errar a mão é muito fácil nessa fase. O que eu diria para essas pessoas para evitar de fazer esse procedimento e se arrepender? Como eu falo com meus pacientes, vamos aos poucos, não precisa você mudar de uma hora para outra, você não envelheceu, os anos nos foram passando aos pouquinhos, então a gente não vai tirar 10, 15, 20 anos de envelhecimento numa tarde de consulta, numa tarde de procedimento. Você pode fazendo aos poucos e acostumando com aquilo ali aos poucos. Isso é importante aí, né? A senhora está falando justamente por isso, porque as pessoas acham que às vezes só entrou numa clínica, né, fez ali o procedimento, tá ok. Às vezes é necessário um passo a passo um pouco mais lento, né, para que o resultado final seja interessante e benéfico, né? E para que ele vá aos poucos, vendo se é realmente aquele caminho que ele quer, se ele se reconhece no espelho, porque é muito triste você fazer um procedimento que mude suas fisionomias, suas feições, você chega em casa, poxa, seu esposo, seu marido não lhe reconhece, seus filhos acham que aquilo ali é exagerado, né? Existe também um lado oposto, tipo assim, eu fiz porque eu acho isso bonito, aí vai de parte a parte, tanto do profissional que concorda em fazer, mesmo já vai para um outro campo também, aquilo que nós estávamos falando, né? Às vezes sobre distorção de imagem, que são questões que envolvem aí a psicologia, a psiquiatria e que a gente até já debateu aqui, né, no nosso programa Universo. Eu queria, doutora, fazer um link, tá, com a conversa com a nossa neurologista. Os pacientes, né, as pessoas que estão passando por tratamento, por enfrentando algum tipo de doença, tem algum problema, podem fazer a harmonização facial, que hoje está na moda, todo mundo quer, né, tá se enxergando melhor no espelho, com a aparência, quer estar de bem consigo mesmo. Existe alguma coisa que não pode, ou tudo bem, está tudo ok? Bom, para qualquer procedimento estético que você vai realizar, você precisa passar por uma avaliação clínica. É muito importante que o profissional saiba reconhecer esses problemas que os pacientes podem trazer, principalmente porque quando o paciente pensa em estética, ele não pensa em doença. Então, ele não traz para você, muitas vezes, um sintoma que pode ser um sintoma relevante até para um diagnóstico sério, como a esclerose múltipla, como vocês estavam conversando. E hoje, nos pacientes que têm que se submeteram a procedimentos e tiveram, às vezes, reações exacerbadas aos produtos, a gente começa a perceber que esses pacientes, muitas vezes, nem sabiam que tinham uma doença autoimune. E se eu injeto esse paciente com um produto o paciente que tem uma doença autoimune, que já tem um sistema imunológico todo em alerta, eu vou estar estimulando esse sistema imunológico e posso piorar o quadro clínico dele. Então, uma conversa antes com o paciente sobre outros sintomas, uma anamnese muito bem feita, saber reconhecer, saber encaminhar para o profissional correto para tratar esses pacientes e, eventualmente, os pacientes que já têm tratamento, por exemplo, pacientes com tireoidite Hashimoto, pacientes com artrite reumatoide, que está em uso de imunossupressores, de corticosteroides e que a gente pode, de repente, piorar uma situação porque eu estou cutucando o sistema imunológico que já é super excitado, super alerta ali. Então, esses pacientes, a gente tem uma restrição para alguns tratamentos, para que não haja exatamente essa piora do quadro clínico de base dele e o reconhecimento, a anamnese é a base de tudo para que isso ocorra de uma forma bem tranquila, né? Os pacientes pós-Covid hoje é muito frequente a gente ver reações a tratamentos que não seriam esperados em outros pacientes que não têm essa parte imunológica alterada.
Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Queria, inclusive, que você deixasse seus contatos para quem tiver alguma dúvida, para quem queira, na verdade, né, dar um up aí na aparência e deixar redes sociais. Hoje é fácil, né? Com rede social é fácil encontrar todo mundo, gente. A doutora Verusca Maciel, vocês procuram lá. E aí vocês vão me achar com facilidade, sim. Eu agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês são extremamente receptivos, amigáveis. Gente, isso aqui é uma família, vocês têm noção como é gostoso estar no ambiente deles aqui de trabalho. E muito obrigada.